Olá, voltamos então com a resposta da interatividade do bloco anterior. E a alternativa correta é a alternativa E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Espero que você tenha acertado essa interatividade. Vamos continuar então. Agora nós vamos falar sobre as garantias que são oferecidas também pelos planos de saúde, segundo o guia de 2008. Então, procedimentos ilimitados, não há limite em procedimentos como consultas, dias de internação em CTI, exames e sessões de fisioterapia e outros. Então, essas garantias também são oferecidas pelos planos de saúde. Outra garantia são doenças ou lesões pré-existentes, é sobre as doenças ou lesões pré-existentes, que é proibido recusar contratos de beneficiários que sejam portadores de doenças ou lesões pré-existentes. Então, os planos de saúde, eles não devem recusar, eles devem aceitar doentes portadores de algumas doenças ou lesões que eles possam ter informado no início do contrato. No entanto, quando é o caso, a operadora pode oferecer cobertura temporária por um período máximo de 24 meses após a assinatura do contrato. Então, essas garantias, elas são oferecidas também pelo plano de saúde, pelo convênio, ou seja, consultas, internações, exames, todos eles devem ser oferecidos de uma maneira ilimitada. Então, não tem número de consultas. Você tem direito a apenas 10 consultas, você tem direito a apenas 5 consultas, tem direito a realizar apenas 2 exames por ano. Na verdade, o plano de saúde ele deve garantir esse acesso ao indivíduo de uma maneira ilimitada, ou seja, quantas vezes forem necessárias. E o plano de saúde, ele não deve recusar pacientes que já tenham alguma enfermidade ou alguma doença pré-existente. E ele pode sim oferecer como cobertura temporária 24 meses após a assinatura do contrato. Então, assim como tem a parte que eles não são obrigados, também tem a parte que eles são obrigados a garantir e ter esse acesso, oferecer ao indivíduo todo esse acesso, principalmente de consultas e exames. Ainda falando sobre as garantias que devem ser oferecidas aos planos de saúde, vamos verificar. Eles devem garantir a cobertura obrigatória para a AIDS e câncer, doenças infecto-contagiosas como dengue, febre amarela e malária, cobertura obrigatória nos limites do plano contratado. Então, essa garantia para esses pacientes, muitas vezes, principalmente nesse caso, nós vemos que ainda existe um preconceito, ainda existe muitas recusas, porque muitos planos de saúde não querem aceitar, mas pela lei todos eles devem aceitar e, claro, garantir que esses pacientes também serão atendidos, tanto em caso de AIDS quanto em caso de câncer. E, claro, as doenças infecto-contagiosas como a dengue, febre amarela, malária e cobertura obrigatória nos limites do plano contratado. Fisioterapia, cobertura obrigatória e ilimitada quando da indicação do médico. Ou seja, todas as doenças pré-existentes, as doenças infecto-contagiosas devem ser tratadas, devem ser encaminhadas e não devem ser negligenciadas nem pelo paciente e nem pelo plano de saúde. Então, também nos casos de fisioterapia, claro, o médico deve encaminhar o paciente para um especialista
E todas essas sessões que forem necessárias, o plano de saúde deve sim autorizar, não pode ser limitado. Por exemplo, for liberado 10 sessões de fisioterapia, sendo que, na verdade, para que esse indivíduo tenha uma melhor recuperação do seu estado, é necessário mais 10 fisioterapias. Então, deve ser ilimitado toda essa garantia, esse tratamento, para que esse paciente possa se recuperar da melhor forma possível. Ainda falando sobre as garantias que devem ser oferecidas pelos planos de saúde, entra a parte de obesidade mórbida. Cobertura obrigatória para clientes com planos que incluem cirurgia. Então, a parte de obesidade mórbida, ela entra sim como garantia, porque não é um caso de estética. Esse indivíduo está com a sua saúde comprometida. Então, por conta da obesidade, a saúde dele está debilitada. Então, é necessário que o plano de saúde ofereça para ele, sim, essa cobertura e que também inclua a parte de cirurgia. E o plano de saúde também deve garantir aos acompanhantes, tem que ter essa garantia que haverá acompanhante. Os planos devem garantir acompanhamento para pacientes que são menores de 18 e maiores de 60 anos. Então, entre 18 e 60 anos, pode-se ou não estender essa cobertura. Então, ou seja, até para o plano de saúde, ele vai abranger tanto para os pacientes que são obesos, ele trata dos pacientes obesos, que estão com a saúde debilitada e não é por uma questão estética, apenas a parte cirúrgica. A outra parte, a parte estética, o convênio, ele acaba não cobrindo, e sim tudo que estiver relacionado à sua saúde. E também sobre os acompanhantes, porque menores de 18 anos precisam sim de um acompanhante. Então, o plano de saúde que foi contratado, ele deve sim liberar que um acompanhante menor de 18 anos acompanhe o indivíduo que precise, né? O indivíduo com 18 anos precisa de um acompanhante e o paciente com mais de 60 anos também precisa de um acompanhante. Então, essa garantia que o plano de saúde tem, ele oferece e está ali garantido na lei. Ainda falando sobre as garantias que os planos de saúde devem ter, então eles devem garantir, devem oferecer com relação aos distúrbios visuais, dentre eles estão a miopia, a hipermetropia e astigmatismo. As cirurgias corretivas têm cobertura obrigatória. Então, todas essas cirurgias, elas têm essa cobertura obrigatória. Para pessoas com grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo igual ou superior a 7 em um ou nos dois olhos, ou seja, menor do que esse número, o convênio ele não irá cobrir, porque já passa a ser uma parte estética. Então, todos os que tiverem problemas visuais e que for maior do que 7, está garantido, está assegurado pelo plano de saúde para que possa sim realizar a cirurgia. Transplantes de rim e córnea, todas as despesas com os transplantes e com os doadores vivos. Então, na parte de transplante, como nós havíamos falado anteriormente, existe essa garantia, sim, que é feito o transplante do rim e o transplante da córnea. E todas essas despesas com os transplantes também envolve os doadores vivos. A parte de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e transfusão de sangue, atende a transfusão, né, dentre eles pode ser sim a transfusão de sangue, tem atendimento obrigatório. Então, nós vemos aqui o quê? Que existe sim a garantia tanto da parte para cirurgia ocular, lembrando que o grau tem que ser maior do que 7,
Os transplantes de rim e de córnea, toda a parte burocrática, todo o gasto também envolve não só a pessoa que está recebendo, mas também a pessoa que está doando, a pessoa, o doador vivo. E a parte de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, todos eles têm atendimento obrigatório. Então, todas essas garantias, tudo isso que é oferecido pelo plano de saúde também deve ser seguido. Falando ainda sobre as garantias que são oferecidas pelos planos de saúde, vamos verificar. Elas também devem contemplar os reajustes de mensalidade, ou seja, os preços dos planos podem ser reajustados anualmente. Então, se existem convênios que são reajustados a cada 6 meses, elas não estão de acordo. Então, os planos, sim, eles podem ser reajustados anualmente por variação de custo médico hospitalares ou por mudanças de faixa etária. O que ocorre muito é a mudança de valores, claro, tem o reajuste anual, e quando o indivíduo ele muda a faixa etária. Então, os planos de saúde, eles seguem uma tabela, o indivíduo de 0 ano até 10 anos é um valor, passou de 10 anos é outro valor. Então, os planos de saúde sim estão assegurados para que eles possam fazer esse reajuste anualmente ou através das faixas etárias. Vamos então para o nosso próximo slide, que é a interatividade. Quais as garantias a serem oferecidas pelos planos de saúde, segundo o Guia 2008? Alternativa A, AIDS e câncer, cobertura obrigatória. Alternativa B, doenças infecto-contagiosas como dengue, febre amarela e malária, cobertura obrigatória nos limites do plano contratado. Alternativa C, fisioterapia, cobertura obrigatória e ilimitada quando da indicação do médico. Alternativa D, obesidade mórbida, cobertura obrigatória para clientes com planos que incluem cirurgias. Ou alternativa E, todas as alternativas anteriores estão corretas. A resposta correta é a alternativa E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Eu espero que você tenha acompanhado e tenha acertado essa interatividade e até a próxima.